Vamos lá, mais uma aula do curso de graduação de engenharia de materiais gratuito, tudo gratuito aqui, ok? Então vamos à definição do que é materiais por alguns autores famosos, por exemplo, esse de Mitch, substâncias com propriedades que se tornem úteis na construção de máquinas, estruturas e produtos. Então ele classifica o estado sólido dos materiais e metálicos, vocês vão ver mais para frente, cerâmico, vocês vão ver mais para frente, polímeros ou plásticos, vocês vão ver mais para frente também, e compósito, que também vocês vão ver mais para frente, ok? Aqui uma breve história só, né? A gente tem a idade da Terra, onde se não conseguia fazer nada apenas com um machado, se fazia ponta de balança, por exemplo. A gente tinha a idade do bronze, onde conseguiram fundir o bronze, né? E a idade do ferro, onde conseguiu fundir o ferro, ok? Aqui a gente tem uma breve história do lâmina importante de lápis de pedra, que eles faziam no período da idade da pedra, facas, tanques LED, sorte construídos de quartzo, escultura feita das pedras, vasos minerais, casas de argila, produz vegetais, quando superior aos casos do Nordeste. A argila faz o que? Ela junta a massa de cimento e faz ela ficar mais forte. É por isso o motivo aí, certo? Idade do ferro, aqui a gente tem algumas composições aqui que nem adianta decorar, que isso aqui é meio irrelevante. Uma breve história da engenharia de materiais, né? Desenvolveu-se orientadas, os ocidentais soltavam com espadas de bronze, enquanto os orientais com espadas de aço. Então, não tinha descoberto ainda o aço, e o outro tinha descoberto o aço, ou seja, o aço quebrava facilmente com um material que não era feito de aço, tinha ponto de difusão menor, por isso não era feito. Não tem Cristo que aguente. Foi essa frase que foi feita naquela época. Não tem Cristo que aguente essas espadas de ferro. Isso que foi usado. A substituição da oficina fez uma Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial começou a criar máquinas a vapor. Aí viu que essas máquinas não tinham rendimento alto e começaram a criar novas máquinas mais modernas. Algumas curiosidades aqui, fibras vegetais, ponte de Califórnia, tem algumas curiosidades também, prata e potosina ficam dominando a técnica de extração, esse tipo de carne. Então, materiais envolve uma grande quantidade de materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos e compósitos, ok? Vocês guardando isso nessa aula já tá bom, né? Tijolos aguinos, aí tem baixo custo, são tijolos, depois vocês leem isso aí que não tem importância também. Algumas outras curiosidades, e observe aqui que o produto polímeros, ele já está bem acima aqui, ele baixou, né? O polímero baixou, porque não se conseguia extrair o polímero, e como conseguiu se fazer extrair o polímero e fazer o processamento dele, aí a curva aqui subiu. Observe isso. O automóvel, Car-Benz, par do automóvel, primeiro carro movido a gasolina, ele está aqui. Os vidros é 3%, outros 1% fluidos, 4% polímero, 18% metais, 24% que era feito carro. Aqui está o primeiro a adotar a linha de produção de série Ford, 1999, o carro para 98 minutos. Então aí é Henry Ford, o primeiro carro que ele fez. Os estados do automóvel, aí depois vocês leem que o automóvel solta no escape, a gente vai ver mais em outra aula, substâncias nocivas ao meio ambiente. Então, vamos começar a ver agora isso mais para frente. Algumas curiosidades
motor, sistema de suspensão, depois você vê isso, não tem tanta importância. Curiosidade, evolução da aeronáutica. A maior estudo de aviões feitos de madeira e tecido. Não se pegaram por bater os aviões. Então, foi as primeiras, que foi o Santos Dumont que fez a primeira aeronave que conseguia levantar voo sem ajuda de ninguém empurrando e pousar sem ajuda de ninguém. Falando dos irmãos dos Estados Unidos, mas para aumentar o voo, subir, precisava de gente empurrando ele. Então, o Santos Dumont saía do nada e voltava do nada. Aqui um pouquinho sobre a madeira, anisotrópica. O que é anisotrópica? Que eu tenho ranhuras para cá, ranhuras para dentro aqui, ranhuras para cá, tem um monte de ranhura. Então, ele é isotrópico. A ranhura não é no lugar certo, ou seja, trópico, né? Não é no lugar reto, certo. Suas propriedades, então, que as propriedades do aço, a devida temperatura. Então, a propriedade de temperatura influencia em todos os materiais, os 4 tipos de materiais. Aqui, uma força feita no molde aqui, uma força para praticar, o seu gráfico aqui. Né? As dificuldades da madeira. As dificuldades da madeira é o seguinte: quando você vai fazer resistência dos materiais, você vê que os cálculos feitos para a madeira, por ela ser isotrópica, é mais difícil. Primeira Guerra, início da Primeira Guerra Mundial, 1914, pensou-se em emergir 6 máquinas voadoras. Aí começaram a seguir as máquinas voadoras em 1914, quando surgiu a Primeira Guerra. Depois do aço, Hanford, durante a Primeira Guerra, decidiu soldar as folhadas, trocar madeira e construir interessantes soldar. Deu certo, fuzilar também construiu madeira muito rápida, de madeira para o aço, que então era bem mais rápido e bem mais forte. Okay? Começo do alumínio, o primeiro avião feito experimental em 1909, voo para Cimentex, canal inglês, 1910. 1909, então, o feito de alumínio. Né? O alumínio é menos denso do que o aço, e gasta menos combustível, então, por isso, o alumínio é melhor. A evolução aeronáutica, né? E 5 aviões sempre construídos no alumínio e pelo então aqui no alumínio. Primeira Guerra, né? Primeiros aviões de alumínio, como eu já falar para vocês aqui, então, os aviões, os fósseis de alumínio, usados ainda na Primeira Guerra, os aviões já estavam nomeados como tanques voadores. Então, no caso registrado pelo alumínio, essa porcentagem de queima aí, o avião não se completou isso militar, então começa a evoluir os materiais, vai do aço, vai para o alumínio, sai de pedra lascada, vai para o bronze, depois vai para o aço, depois vai para o alumínio. Vai ser bom vocês entenderem isso. A Ford entra na dança aí, viu? Aqui, antes da Ford, depois da Ford. Antes da Ford como que é, a Ford como que é mais aerodinâmico, é muito melhor. Nada, não entra. Em 1920, com a surpresa, aeronaves alemãs sendo fabricadas em alumínio nos Estados Unidos, e por lá comprar aí, a aeronave não prestou por 60 reportamento. Por isso, não é. Segunda Guerra, na Segunda Guerra foi feito o primeiro avião com ligas, ou seja, um cobre com líquido com carbono. Então, são ligas metálicas, já conseguiram fazer a pedra lascada. Depois foi feito o que? Uma descoberta do material. Aí depois os polímeros, aí depois os compósitos e depois as ligas metálicas, que são partes. Né? A Segunda Guerra foi feito o primeiro voo de liga. Aqui. Ainda no período de 1930, onde aviões eram feitos com de alumínio, a empresa então iniciou seus estudos e prestou um nome mosquito, foi toda madeira.
no mosquito. Algumas curiosidades aqui. Alumínio era chamado de urânio, isso descobriu a página. Então, alumínio é chamado de urânio. Alumínio aeronáutico, vocês conhecem o alumínio aeronáutico, ele é bem mais leve e a redução do peso custa muito pouco. Aqui o símbolo da ONU, símbolo 13, a gente vai ter os símbolos que tem conexões biológicas, todos aqui, que estão todos numerados, o número diz aqui, conhece aqui, depois do ouro, fundamental mais maleável, o sexto material mais bruto do ouro. Então o ouro, ele veio para revolucionar a indústria, porque o ouro tem várias qualidades boas. O alumínio possui uma tensão de 19 megapascal. Para você ver, o aço é 220 pascal. Só 220 megapascal, só que fica inviável construir de aço, porque o aço é muito pesado, gasta muito combustível. Aqui a evolução das aeronaves, jogos, alumínio, não temos grande importância. A evolução aeronáutica fala aqui quais são as evoluções, aí vocês lêem em casa. As têmperas hidroídas, sério, tem que você pegar um material e tem cuca de face central, você aquece de corpo central, até cuca de face central e resfria rapidamente o material. A estrutura vai de cuca de corpo central para tetragonal de corpo central. Então essa é a têmpera. Aqui eu deixo um texto para vocês lerem aqui em casa. A evolução aeronáutica veio Airbus, uma evolução que a gente já tem, já no início da aeronáutica, que F2, Raptor, Bombardier B2 e a 380, que a gente fala de glass, parts, carbono, e metal. Então, vamos considerar materiais metálicos, elétrons livres, excelentes com torno metálico no ouro, não possui transferência por existência de informação reflete para o político, tudo tem materiais metálicos é o material mais usado na engenharia mecânica, por exemplo, engenharia de materiais, porque o material metálico tem elétrons livres. E você pode fazer uma têmpera nele, que às vezes é outra tradução que você fazer a têmpera, e você pode fazer várias coisas com o aço. Aqui eu coloquei um início que os materiais metálicos, aqui materiais metálicos, ele começou a crescer lá em 1800, apareceu. Materiais geralmente combinação de dois metálicos com uma metálica, que é uma ligação metálica e uma ligação ametálica. Na tabela periódica, os eletronegativos com o eletropositivo, eles fazem uma ligação, que é uma ligação covalente, pode ser forte ou pode ser média, ou forte e fraco. Materiais poliméricos. Materiais poliméricos são vários médios, átomos, e se juntam, formam moléculas, e essas moléculas se formam juntas. Se juntam, formam macromoléculas, que é o polímero. A gente vai ver mais na aula de polímeros aqui. Existe o termo rígido, o termo ou elastônico, então não vou entrar em detalhe aqui, porque a gente vai ter aula só disso aqui. Então eu fiz uma introdução aí do que é material metálico, que é umas fórmulas, materiais poliméricos, e aqui materiais compostos, aqui uma coisa importante para vocês lerem, no capacete do Ayrton Senna, mais tabelas para você olhar, mais tabelas, e conceitos fundamentais, prótons e elétrons, ou seja, dizem que no núcleo existe só prótons e ao redor o elétron, então já se evoluiu já, descoberto, Dalton,
Dá muito considerável o átomo, uma mola indivisível, correto? A menor parte que pode ter. Thomson, ele falava que existia prótons e nêutrons como uma pasta de panetone, entendeu? Então é isso que o Rutherford falava. Aí o Rutherford, falando de pastas, modelo de Bohr, o Bohr é o seguinte, já vi umas camadas aqui no grupo, tem prótons com peso e nêutrons, porque ele é neutro. Então, a menor que se descobriu aqui o que é um átomo, na realidade, né? E esse átomo que está aqui, para cá, ele perde energia. Agora, se ele quiser voltar para cá, ele joga fora essa energia, em forma de luz, geralmente. Aí a gente consegue, às vezes, na frequência do som, às vezes ela ser visível. Aí, o humor também, depois se torna livre, segundo o postulado de Bohr, aí a probabilidade de Bohr, ligações primárias a gente vai ver no outro slide, que são coisas que a gente vai ver em outro slide, tá? Então vamos ficar por aqui. Até mais, abraço, peço que vocês dêem um like caso não gostaram e se inscrevam no canal para ver o que eu